Ok, pessoal, boa noite. Mais uma vez por aqui. E vamos lá. A ideia desse vídeo é a gente poder fazer um pouco do comparativo de alguns comandos básicos do SQL em relação ao Pandas. Os comandos que a gente vai abordar hoje vai ser os comandos de select, insert, update e delete, ou delete, né, como muitos conhecem. O que foi que eu fiz aqui? Esse vídeo a gente não vai prolongar muito, né, por conta também do tempo. Então, eu estou com o meu notebook já instalado aqui, configurado no Ubuntu 19, né, a última versão aí. Mas os mesmos procedimentos vocês podem estar depois consultando, né, a questão da instalação lá do Anaconda para saber se tem alguma diferente na instalação das libs, né. Então tá aqui, né, eu estou utilizando aqui a versão do Jupyter Lab, tá certo? E vamos lá, né? Bora lá. O que foi que eu fiz? Eu estou conectado diretamente na base de dados do SQL Server, né? Eu tenho o SQL Server instalado aqui no meu Ubuntu. Eu vou mostrar para vocês aqui a base que a gente vai tá fazendo essas conexões. Eu utilizo aqui o dbeaver, certo? É um softwarezinho, né, gerenciamento de multi-database, muito simples, muito fácil de utilizar e instalar, com muito recurso bacana. Então vamos lá, eu vou só abrir aqui para vocês verem. Pronto, deixa eu só fechar essa tela chatinha aqui. Eu tô com dois bancos de dados aqui, tá certo? Eu tô com um banco aqui do ADW7, do AdventWorks, né, pro SQL SQL 2017, e também uma basezinha de dados apenas com a tabela, só para a gente poder ilustrar o nosso exemplo, tá certo? Tá funcional, ó, já deixei basicamente aqui um SQL aqui no gatilho. Se eu rodar, basicamente eu vou resgatar aqui os dados aqui, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai aqui importar Pandas e o PyMySQL, o PyMSSQL, né? Que aqui é a lib que a gente vai trabalhar aqui diretamente. Aqui nesse exemplo eu criei uma variável vazia e também criei uma variável chamada SQLExec, tá? Eu dei esse nome porque eu sigo sempre alguns padrões para poder sempre que eu precisar eu pegando essas informações de uma forma simples, tá certo? O que foi que eu fiz? Criei aqui uma variável chamada conexão. Estou passando aqui o PyMSSQL, né? Eu dei aqui um apelidinho para ele. Uso aqui basicamente o método collect e aqui dentro eu passo a minha conexão. Eu pego aqui o nome, né, da minha máquina, nesse caso, como eu estou em localhost, basicamente ele está rodando aqui para mim. A minha senha do banco SA, uma senhazinha que eu criei lá para poder fazer o acesso ao banco de dados. Automaticamente eu crio aqui uma outra variável chamada DataSQL, né? Já vou utilizar o Pandas para poder carregar aqui para dentro. Isso aqui basicamente vai ser basicamente o meu data frame. Então aqui eu passo, né, o comando que eu pego os dados aqui em cima e aqui basicamente eu estou apontando para onde é que está essa minha conexão aqui, tá certo? E também eu estou passando aqui automaticamente, né, eu estou importando um arquivo em CSV, tá certo? Para a gente poder fazer esse comparativo aí do data frame, dos comandos do data frame do Pandas junto com o SQL. Automaticamente quando eu resgato esses dados, eu fecho essa conexão e como eu já tenho basicamente os dados na memória, eu jogo essas informações para cá, tá certo? Então vamos lá. Eu vou só pegar aqui um comandozinho que eu estou fazendo aqui. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Eu vou resgatar primeiramente esses dados aqui, né? Bora lá. Deixa eu rodar aqui minhas bibliotecas. Pronto. Automaticamente deu um comando, né? Ele já me retornou aqui um erro. Bora ver qual é o erro aqui. O erro, bora ver lá. Bom, é isso bem que assim, o erro. Porque eu tinha deixado aqui o máximo simples. Pronto, executei e automaticamente eu carreguei as informações lá do meu banco de dados, né, que está lá no SQL, e já joguei aqui, né, fiz a conexão, passei no caso aqui o meu comando SQL apontado aqui para minha conexão e automaticamente eu recebo essas informações aqui, fecho a minha conexão e automaticamente eu exibo esses dados aqui no data frame.
Pronto, os dados estão aqui da forma como estão lá no banco de dados. Se eu for lá diretamente e jogar o mesmo comando, automaticamente eu vou resgatar esses dados, tá certo? Esse aqui é o primeiro comando que a gente vai ver hoje, o comando do select, né? Basicamente é o mesmo comando que eu rodei acima, a única diferença é que eu dei um top, né? O que é o top 5? Eu vou querer apenas os 5 primeiros registros, tá certo? Ou seja, quando eu pego esse comando e executo lá, automaticamente, bora fazer o teste. Dou aqui um Ctrl C, vou jogar aqui um Ctrl V, pá, pronto. Tá vendo aqui? Automaticamente ele trouxe todos os dados aqui para mim. Pronto, tá aqui, ó. 115 linhas, bora ver o total de linhas que ele tem aqui. Então, automaticamente, se eu rodar aqui um shape, né, pá, ele diz para mim que tem 11.521 linhas e 15 colunas, né? Perfeito, então. Pronto. Vou dar um top aqui, porque a gente não vai puxar esse horror de dados lá. A gente vai puxar só 3 registros aqui, os 3 primeiros registros aqui. Tá certo? Bom, no DataFrame basicamente é a mesma coisa. Se eu clicar aqui, eu vou retornar todos os dados aqui, tá certo? Basicamente a mesma coisa que a gente fez lá. Mas a gente também pode fazer uma coisa, a gente pode colocar um read aqui, né? A gente chama o método aqui, né? Se a gente deixar vazia, ele vai trazer os 5 primeiros registros, certo? E se eu quiser colocar aqui, mas eu quero 20 registros, ou seja, o que você colocar, o número que você definir aqui vai ser o número de linhas que ele vai trazer pra gente. Nesse caso a gente só quer 3 linhas porque a gente não quer poluir aqui a nossa tela, tá certo? Pronto. Bem simples, rodei lá e basicamente mostrei que os dados são resgatados da mesma forma como eu jogo aqui no meu DataFrame, certo? O segundo comando aqui, no caso, a gente quer pegar partes da nossa tabela de dados lá, né? No SQL. Como é que a gente faz? No SQL eu venho aqui. Aliás, perdão. Aqui no DataFrame eu pego basicamente esse método aqui e eu passo esses parâmetros aqui. O que acontece? Esses 2 primeiros parâmetros aqui, eu vou definir, por exemplo, a posição de onde eu quero pegar, a posição de linhas, tá certo? Nesse caso, eu tô pegando, não passo parâmetro nenhum, ele pega aqui do 0 até a 4ª linha para mim aqui, tá certo? Do eixo 0 aqui para mim. E outra, essa aqui basicamente vai significar as colunas. Então, como eu também não estou passando nenhum parâmetro aqui, ele vai pegar do 0 basicamente até nessa coluna aqui superintendência, tá certo? Como é que eu consigo fazer isso lá no SQL? Bom, de forma muito simples como muitos conhecem, né? Deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Vou pegar basicamente esse mesmo comando, Ctrl C, tá certo? Vou jogar bem aqui, olha, pá. E basicamente eu executo aqui para mim. Então o que eu estou dizendo aqui nesse comando? Olha só, eu quero essas colunas, as colunas eu passo aqui, né? Eu escrevo o nome das colunas e separo por vírgula. Então ele entende que a separação por vírgula é campos específicos aqui da nossa tabela. E eu falo, olha, eu quero que você vai lá nessa coluna 1 e eu quero que você retorne os dados de 0 a 5, né? Utilizando aqui o between, tá certo? Então, o que acontece? É bem similar. Nesse caso, a gente seleciona aqui as linhas e aqui a gente pega basicamente as colunas. Só que nesse caso, até no momento do meu entendimento, a gente só passa as colunas aqui e basicamente resgata os dados, mas é bem similar. Se eu quisesse pegar, por exemplo, até 50, aliás, bora colocar um número melhor, 10, automaticamente ele vai pegar basicamente até 10 para mim. Lembrando, pessoal, que eu estou baseando por esse campo coluna aqui e não esse aqui de fora do DataFrame. Tá certo? Estou basando basicamente por esse daqui. Nesse aqui, se vocês perceberem, ele não tem a linha de número 1, porque eu fiz uma exclusão num teste que eu fiz e acabei não repondo. Da mesma forma também, se eu quiser pegar, eu quero pegar, por exemplo, da linha 6 até a 10, basicamente eu faço a mesma coisa, ó, de 6 a 10. Se eu vier aqui também, no nosso lock aqui, basicamente, se eu quiser pegar, por exemplo, bora pegar aqui um tamanho maior, bora pegar aqui até a 10. Então, nesse caso, eu coloco o quê? Eu coloco 11 aqui no meu, tá certo? E nesse caso, eu quero pegar de 5 até a 10.
aliás, de 6, eu jogo 6 aqui basicamente, ele vai pegar aqui 6, 7, 8, 9, 10, da mesma forma como a gente enxergou lá, tá certo? Bem simples, a gente não vai entrar muito nessa questão de como é que funciona esses métodos aqui do DataFrame, é só mesmo para poder exemplificar como é que funciona. Só recapitulando, aqui eu defino o ponto onde eu quero pegar da coluna, né? E aqui eu escolho o final, e aqui eu escolho, por exemplo, de qual linha eu quero pegar o dado, né? Da primeira posição até basicamente a segunda posição, tá certo? Agora vamos lá. Já aproveitando essa questão aqui do select, a gente quer fazer o que? A gente quer pegar, por exemplo, parte de uma informação de uma coluna específica, tá certo? Aqui no nosso data frame a gente consegue fazer isso passando um filtro para dentro, né? Uma pesquisa dentro aqui do nosso data frame, e a gente usa esses dois operadores aqui, né? Dois iguais, tá? Lembrando que a gente nunca pode utilizar apenas um igual, porque esse é um operador de atribuição, então a gente coloca os dois para a gente poder fazer a questão da comparação. Nesse caso, eu estou procurando, eu quero o seguinte, que ele retorne dentro dessa coluna aqui, tá? Que é essa mesma colunazinha que a gente tem aqui, ó, apenas os campos que contém essa palavra aqui, tá? Então, quando eu rodo aqui, automaticamente para mim ele traz todas as informações aqui, no caso ele trouxe 5 linhas, onde existe a incidência dessa palavra aqui que a gente fez a pesquisa. No SQL também não é muito diferente. O que a gente faz? A gente faz a mesma coisa. Voltando aqui para cima, né? Eu jogo o comando aqui, bonitinho, pá. Então, o que foi que ele fez? Ele falou, olha, eu quero todos os dados onde dentro desse campo eu quero apenas essa palavra aqui, essa frase aqui. Então, automaticamente, ele fez a mesma coisa e trouxe as informações pra gente, tá?